Olá, empresário, empresária do comércio varejista. Seja muito bem-vindo ao episódio de estreia do Na Vitrine, o novo programa de entrevistas do Cindy Lojas São Paulo, que traz para o centro das discussões os temas mais relevantes para o comércio varejista da nossa capital, da nossa metrópole. Aqui, vamos abrir espaço para o diálogo, o conhecimento e as boas práticas que ajudam a fortalecer o setor, impulsionar negócios e preparar os empresários para os desafios e oportunidades do mercado que estão sempre surgindo. E para dar o pontapé inicial, escolhemos um tema que está cada vez mais presente no dia a dia de quem empreende no varejo: cibersegurança. Com o avanço da digitalização, dos e-commerces, das vendas online, proteger os dados da sua empresa, dos seus clientes, deixou de ser uma opção, né? É uma necessidade estratégica. Então, no episódio de hoje, vamos conversar com o Fábio Diniz. Ele representa o Instituto Nacional de Combate ao Cybercrime. E com ele nós vamos entender quais são os principais riscos, como se prevenir e de que forma o varejista pode adotar medidas eficazes para garantir segurança digital no seu negócio. Então, Fábio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. É uma honra recebê-lo aqui nas instalações aqui do Cindy Lojas, São Paulo. Você representa o Instituto Nacional de Combate ao Cybercrime. Você poderia nos explicar, Fábio, para quem não conhece, a atuação, né, do Instituto, a história, a trajetória, né, e a sua atuação também, né, nesse órgão, né, a sua trajetória também nesse segmento tão importante, nessa temática tão importante, né, que afeta tantas pessoas. Sim. Bom, Thiago, um prazer estar aqui, uma honra, obrigado pelo convite. Eu acho que estar em lugares como esse, onde você consegue se comunicar com várias pessoas ao mesmo tempo, é importantíssimo, porque no final das contas, o que o brasileiro precisa, em termos gerais, falando em cibersegurança, é de conhecimento, letramento digital, entender o que está acontecendo, entender como se prevenir. E isso que vocês estão fazendo aqui no Cindy Loja, eu acho que é um grande serviço que vocês estão prestando para a comunidade varejista e, no final das contas, para as pessoas físicas também, porque todo CNPJ tem um CPF por trás, né? Então, uma honra e um prazer estar aqui. Bom, o Instituto Nacional de Combate ao Cybercrime é uma organização social sem fins lucrativos, apartidária, e tem como missão tornar o Brasil um ambiente digital mais seguro para todos. Todavia, fazer isso não é uma tarefa simples. Num país de dimensões continentais, com 27 estados, com 200 milhões de pessoas, com 184 milhões de pessoas conectadas à internet no Brasil, quase 185, com 464 milhões de dispositivos conectados à internet, é um grande desafio. O Instituto atua essencialmente pautado em quatro pilares, né? O primeiro pilar é a parte de inteligência. Então, a gente gera muita inteligência no sentido de estudos, relatórios e inteligência propriamente dita, pelo conceito da inteligência, para o governo federal, para os governos estaduais, para as polícias. Então, acho que essa é a primeira parte. A segunda parte é a articulação público-privada, onde a gente atua como interlocução entre o setor público e o setor privado, seja estadual, federal, municipal, mas sempre no intuito de cooperar, né, fazer os setores cooperarem para fazer algo maior, porque a temática ela pede aspectos multilaterais, multi-institucionais. Você não resolve o problema ou você não consegue nem mitigar esse problema se você não envolver a sociedade civil organizada, o Estado, seja ele em qual esfera for, e a iniciativa privada. Então, esse é um pilar importante também do Instituto. O outro pilar é o pilar de mapear o que a gente faz para saber se as ações estão de fato gerando efeito, né? A gente precisa mexer o ponteiro. E o advocacy, que acho que é um termo não muito familiar para todo mundo, mas o advocacy nada mais é do que você influenciar pautas, né, especialmente no legislativo,
levando, né, as demandas da sociedade e dos setores da economia para os legisladores, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado, seja até mesmo no Executivo, para que as pautas possam andar na prioridade que elas deveriam andar. É claro que a gente não tem poder para definir o que se faz primeiro, mas a gente tenta sempre cooperar com os governos estaduais, governo federal, com os legisladores, para que eles possam compreender a amplitude e o tamanho desse problema e fazer prosperar as pautas que são caras a esse tema. A segunda pergunta era a minha atuação, né? Isso, a sua atuação, sua experiência nesse ramo aí, nessa Perfeito. educando, né? Esse processo que é um processo educativo, né? Um processo de orientação Também. nesse campo minado, esse campo tão perigoso, né? Como é o ambiente Cheio de casca de virtual. banana, Cheio de né? cascas de banana, exatamente. Tiago, eu sou do setor privado, eu construí minha carreira na área de gestão de empresas, atuo nisso há quase 30 anos, profissionalizando empresas familiares, pequenas e médias empresas, então eu tenho muita proximidade com esse público, né, com os varejistas. Já atuei em várias empresas de varejo, fazendo profissionalização, colocando governança, e até mesmo fazendo vendas e aquisições dessas empresas. Porém, depois da pandemia, num determinado dia eu estava estudando os problemas que acometeriam o mundo e o Brasil nos próximos 20 anos. E eu estava lendo um relatório do Fórum Econômico Mundial. Nesse relatório, ele colocava as 10 preocupações, né, dele, do Fórum Econômico, para o mundo nos próximos anos. O primeiro tema era misinformation, desinformação. O segundo tema era clima. E o terceiro era cibersegurança. Eu, olhando aquilo, eu falei, bom, eu não vou conseguir fazer muita coisa pelo clima, porque isso é uma coisa da humanidade. A humanidade está destruindo o planeta, né? E por mais que eu faça a minha parte, como cidadão, eu não vou ter muita efetividade se eu tentar fazer alguma coisa com relação a isso. Na parte de desinformação, cara, a internet, redes sociais, comunicação online, muito difícil isso se você não tem uma regulamentação, um certo cuidado do governo, das leis, para olhar isso com os olhos que precisa ser olhado, né? Então, eu falei, bom, acho que a cibersegurança é uma das coisas que eu posso, de fato, fazer algo pelo país. E assim comecei a estudar o tema. É, Depois de estudar o tema, eu entendi que ele era, na minha opinião, deveria estar em primeiro e não em terceiro. Porque é um tema que permeia o mundo inteiro, permeia todos os cidadãos, permeia iniciativa privada, permeia setor público. Cara, ninguém está isento disso. E por uma razão muito simples. Você tem hoje no planeta aí aproximadamente 8 bilhões de pessoas. Dessas 8 bilhões de pessoas, 5 bilhões, 5,5 bilhões estão conectadas à internet. Não tem como você escapar disso, né? O mundo está digitalizado. Hoje ninguém faz mais nada se não tiver conectado. Se não tiver com o celular, com o computador, principalmente com o celular, né? Então você acessa banco, você tem seu token, você tem sua comunicação. O que a gente menos usa hoje no telefone celular é a razão pela qual ele foi inventado, né? Que era fazer uma ligação usando a operadora de telefonia. Hoje a gente usa muito dados. Quase todo mundo se fala pelo WhatsApp, né? Então o aparelho celular ele virou uma extensão do cérebro humano para muitas coisas e ele passou a ser uma ferramenta de uso diário das pessoas, né? As pessoas ficam praticamente. Eu acho que ninguém fica mais perto de nós por tanto tempo quanto nossos aparelhos celulares. Então, olhando por essa perspectiva, eu acabo atuando muito na parte de inteligência, na parte de prevenção e de investigação desses crimes, em cooperação com as polícias, seja a Polícia Federal, Polícia Civil. Eu tenho bastante interlocução também com organismos internacionais, como a Interpol, FBI, porque
São entidades que lutam pela cibersegurança no mundo inteiro. E recentemente a gente passou a integrar também a ONU-DC, que é o Escritório de Crimes e Drogas das Nações Unidas, da ONU. Então o INCC foi convidado a integrar esse grupo. Você teve lá, né, há algumas semanas atrás, né, Fábio? Exatamente. Fábio, Estivemos conversamos. eu e a CEO do Instituto, a Luana Tavares, estivemos lá em Viena, na sede do Escritório de Crimes e Drogas da ONU, e passamos lá uma semana discutindo o tema e tratando de questões, como diria, vamos dizer assim, estamos criando uma espécie de manual para que a ONU possa distribuir para 193 países é, em relação às boas práticas que se podem implementar quando você fala em parcerias público-privadas, né, as PPPs. Que é justamente essa questão que a gente estava falando aqui no começo, né? O governo não consegue resolver sozinho, o Estado. A iniciativa privada não tem o poder do Estado. Então a gente precisa juntar o Estado com a iniciativa privada, através das parcerias público-privadas, as PPPs, para daí sim você ter uma força maior e conseguir ter mais atuação e mais efetividade no que você está fazendo, né? Perfeito, Fábio. Aqui mais para o nosso quintalzinho aqui, o nosso grande quintal que é do comércio varejista, né, fala sobre os impactos dos cybercrimes nesse segmento, assim, né? O Brasil ocupa uma posição, você acabou há pouco você mencionou o contingente de pessoas online, né, no mundo, Brasil, né, acredito que o Brasil ocupa uma posição bem alarmante, assim, né, no ranking, assim, né, de cybercrimes, né, de crimes na internet, assim. Para você, assim, levando em consideração a sua experiência, assim, quais são os principais fatores, né, que podem fazer de uma empresa, de um segmento, de uma marca, um alvo preferencial, assim, de criminosos, de hackers, né, de criminosos virtuais, assim, é, tem algum tipo de sinal, assim, mais patente nesse sentido, assim? Sim, sem dúvida, Thiago. Bom, acho que o primeiro ponto até a título de informação, o Brasil é o segundo país mais atacado do mundo. Ele fica atrás dos Estados Unidos e logo atrás do Brasil vem a Coreia do Sul. E é o país mais atacado da América Latina. O setor mais atacado no Brasil, geralmente as pessoas pensam que é o setor financeiro. E não é. É o setor de saúde. Saúde. E isso, eu diria que por razões até óbvias, né? Porque quando você fala de um cybercriminoso, todo mundo pensa no hacker dentro de uma sala escura, com um monte de tela na frente, comendo pizza, né? Tomando Coca-Cola, passando noites Aquele acordados. capuz, assim, aquela Exatamente. face oculta que ninguém vê, né? Exatamente. Essa é a imagem conceito do Esta é a hacker, né? imagem conceito do hacker. E na verdade, o hacker é só um nome que deram para pessoas que têm profundos conhecimentos, né, de tecnologia. Cada um acaba indo para uma área. Tem pessoas que atuam no ataque, tem pessoas que atuam na defesa, tem pessoas que atuam no aconselhamento, tem pessoas que atuam em descobrir problemas que já existem. Por exemplo, a Apple lançou a atualização do iOS para o iPhone, e ela paga US$ 1 milhão se alguém descobrir um problema de segurança. Então, os caras ficam lá tentando achar um problema de segurança para receber US$ 1 milhão. Então, nem todo hacker deveria ser olhado com maus olhos. Ao contrário disso. São pessoas altamente capacitadas tecnicamente para entender esse mundo cibernético. Mas voltando à parte central da pergunta, né? Você perguntou sobre a questão do varejo. Assim, por quais sinais você acha que um hacker, né, um criminoso digital, ele pode, por qual razão uma empresa, um segmento pode se tornar um alvo preferencial, assim, né, de um crime virtual, assim? Boa, Thiago, obrigado. E se o varejo pode estar incluído Sem nesse dúvida, rol aí. sem dúvida. Obrigado por me lembrar aqui a pergunta. Bom, eu acho o seguinte, Thiago, eu respondo a sua pergunta fazendo uma metáfora.
Você é um ladrão de rua. Você está passando numa rua e você vê uma casa sem muro, sem portão, janelas e portas abertas. E aí do lado você vê uma casa com muro, alarme, cachorro, grade, câmera. Você vai em qual? Aquela que aparentemente está É, exposta, né? é simples assim. Eu falo que os criminosos, eles, eles não são burros. Eles pensam, eles fazem conta, eles avaliam o risco. E eles sempre vão preferir aqueles que não estão tomando cuidado, né? Da mesma forma que eu falei da casa, eu posso falar de um carro. Um carro aberto na rua, sem alarme, com a chave no contato, com uma bolsa em cima do banco, cara, alguém vai pegar. No Brasil, alguém vai passar, vai enfiar a mão e vai pegar aquela bolsa. Se você tiver a mesma situação, a mesma bolsa, num carro blindado, com isso filme, trancado, com alarme, guardado num estacionamento, a chance da bolsa ser subtraída é menor. Então, eu acho que o que acaba atraindo os criminosos pro varejo, especialmente, é porque o varejo tem uma, e eu falo isso com muita propriedade, por estar por mais de 25 anos atuando do lado do varejo na profissionalização de empresas de varejo e agora do lado de lá atuando na questão de cibersegurança, não só para o varejo, mas para o país como um todo. A concepção é: eu não vou investir nisso, primeiro porque deve ser caro. Segundo, quem é que vai vir aqui na minha empresa querer roubar coisa minha? Olha o meu tamanho, eu sou pequeno, eu tenho duas lojas, eu tenho uma loja, eu tenho uma rede de 10 lojas. Eu não tenho nada aqui, tá tudo no banco. Se der problema, o banco vai ressarcir. É cultural o ponto, né? Então, enquanto os varejistas, e eu falo isso com muito respeito aos varejistas, porque eu entendo a forma como eles pensam e isso vem se arrastando, é uma história do varejo, né? A maioria das empresas de varejo, elas ganham, às vezes, no centavo, né? A margem de lucro sempre é esmagada. Precisa comprar e apostar que vai vender. Se for de alimentos, então, mais ainda, né? Às vezes você compra uma empresa de varejo, compra uma coleção, sei lá, para o verão, que hoje em dia a gente não tem nem verão e inverno mais marcado, né? Mas, sei lá, compra uma, Exatamente. né? Tá tudo bagunçado. Você compra lá uma coleção e você torce para vender. E se não vender, você faz o que com aquilo? Né? Então, eu entendo que culturalmente o varejo traz uma certa inércia do mundo não digital. Mas o varejo também tem sido um grande exemplo de digitalização, com multicanais, né, omnichannel. Você compra pelo Instagram, recebe de uma loja que não foi a loja que você comprou. Você entra numa loja, você consegue fazer um atendimento virtualizado dentro da loja que você está. Então, assim, a coisa está toda misturada, né? É o físico com o virtual, né? Tudo junto ali. Então, o varejo, ao mesmo tempo que ele vem puxando muito dessa digitalização, mas por necessidade de vender e se adaptar às mudanças de hábitos de consumo das pessoas, eu acho que o varejo, em geral, acabou deixando para trás a questão da segurança. Quer dizer, eu digitalizo, mas não me protejo. Isso não me parece inteligente, porque quanto mais digital você está, mais exposto você está. Eu acho que as pessoas não fazem a menor ideia da quantidade de, vamos chamar assim, de portas, de brechas, de aberturas que essa digitalização traz para quem quer cometer uma fraude, um golpe, um crime cibernético. Né? Então, eu acho que o varejo acabou deixando para trás a proteção. Hoje em dia, quem compra um carro e não põe no seguro? Ninguém. Difícil você ver uma situação dessa, né? E eu acho que é mais ou menos esse racional. Poxa, se eu tenho um carro,
Eu preciso ter um seguro, porque eu posso colidir com alguém, alguém pode colidir em mim. Eu estava parado, quieto no farol, o cara veio e bateu em mim, e às vezes o conserto fica tão caro que não vale a pena, então é melhor eu pagar o seguro. Posso ter meu carro roubado, furtado. Então, comprar um carro e colocar no seguro é quase que é uma união. Condição inerente, né? É, exato, é uma premissa, né? Quer Premissa. dizer, se eu tenho um carro, provavelmente esse carro está no seguro. Se eu tenho uma loja que tem sistema, que tem internet, que tem WhatsApp, que tem site, que tem Instagram, que tem Facebook, eu tenho que me proteger. Eu não posso não me proteger. Mas as pessoas insistem em não se proteger. E aí acontece, e depois que acontece, aí ela fala: Poxa, eu vou ter que agora resolver isso. Só que tem vez, eu vou dar uma estatística para você, Thiago. É, 62% dos ataques, isso até 2024, 62% dos ataques são direcionados a pequenas e médias empresas. De cada 10 empresas atacadas, 6 delas fecham até 10 meses após o ataque. É um estrago. Eu peguei um caso agora estamos em abril, em fevereiro, o empresário do varejista, ele teve subtraído R$ 400 mil da conta dele. Clicou num link que não deveria, mas eu acho que muitas pessoas clicariam naquele link, porque estava muito perfeito, muito bem feito. É, roubaram as credenciais de banco dele, roubaram R$ 400 mil da conta dele. Só que ele tinha pegado esse dinheiro para usar de capital de giro. E aí? Ele ficou sem os 400 mil e ainda tem que pagar as parcelas do financiamento. O que que ele fez? Fechou a porta. Fechou a porta e falou: Cara, agora eu preciso ver o que que eu vou fazer. Né? Então, eu falo: se ele tivesse o mínimo de consciência, de letramento digital, de falar: Putz, isso aqui, por mais que seja verdade, eu não vou clicar. Eu vou ligar no lugar que está me mandando essa mensagem e vou buscar a fonte oficial. Porque eu falei isso outro dia, na, acho que foi na Jovem Pan. Eu falei assim: não tem nada que a gente receba por e-mail que não possa esperar. Nada. Porque se for alguma coisa muito urgente, quem vai te ligar vai ser um familiar seu, uma pessoa conhecida, para te avisar que deu algum problema. Cara, qualquer e-mail que você receba, uma mensagem de WhatsApp, sempre com senso de urgência, né? Faça agora, clique agora, porque senão você vai não sei o quê. Ou senão uma oportunidade de venda, esse produto tá 80% de desconto. Cara, não tem almoço grátis. Eu sempre falo para as pessoas: recebeu isso? Por mais que você esteja com a tentação de fazer algo, sai da frente do computador, vai tomar uma água e pensa o seguinte: se eu tivesse orientando eu mesmo sobre o que fazer nesse caso, eu falaria para a pessoa, para ela, clica lá? Provavelmente não. Então, às vezes, só de você respirar e tirar a emoção e pensar um pouquinho com o racional, você já não comete uma série de enganos. E pegando esse seu gancho, né? Que você falou, relatou um caso de que era uma fraude muito bem feita, né? Algo muito atrativo que foi clicado e gerou todo esse prejuízo. As fraudes elas estão cada vez mais sofisticadas, né? Fábio, a delinquência virtual não descansa, né? Os golpistas nesse sentido. Então, em função disso, né? Que as empresas varejistas, né? Empresas de um modo geral, mas no nosso segmento que é o varejo, podem fazer assim o beabá, a cartilha, né? As providências assim mais básicas assim, né? E até mais sofisticadas também, né? Para se proteger, né? Para assim, tem essa questão de consciência, mas que exatamente em termos mais imediatos, mais urgentes, as empresas poderiam fazer para estarem mais protegidas, né? Contra essas ameaças. Sim. Olha, Thiago, a resposta dessa pergunta, apesar de ela para pessoas que conhecem de tecnologia, de cibersegurança, parecer uma resposta extremamente óbvia, do tipo: mantenha os seus softwares atualizados, instale o antivírus, não clique nos links. Cara, todo mundo sabe isso.
A questão não é saber ou não saber, né? Eu acho que hoje quem usa computador, quem usa celular, as pessoas sabem que os softwares sofrem atualizações, todo mundo sabe que existe antivírus. Você pode não saber instalar, você pode não saber como atualizar, mas você sabe que aquilo existe. Então, eu não vou para esse lado óbvio. Eu vou para o lado da inteligência, né? No seguinte sentido: você é uma pessoa que não faz exercício e de repente você fala, cara, eu quero me exercitar. Você tem dois caminhos: ou você vai para academia e se machuca, você vai treinar errado, vai ganhar uma lesão, ou você vai pedir ajuda de alguém. Você não precisa contratar o melhor personal. Mas se você conversar com o seu vizinho, que está todo dia na academia treinando, por mais que ele não seja educador físico e tudo mais, é, ele já vai saber mais que você, de alguma forma, se você nunca fez exercício. Eu não estou estimulando ninguém a buscar pessoas que não são especialistas, né, para fazer as coisas, ao contrário disso. É, eu estou falando justamente, procure ajuda. Então, o que que eu diria para os varejistas? Procure ajuda. Tem tanta empresa hoje que pode ajudar, que tem conhecimento. E para aqueles que não sabem para quem pedir ajuda, pô, procura o instituto, procura a gente. A gente está aqui para ajudar, né? O instituto não tem fins lucrativos. Quer dizer, a gente está lá, a gente tem guia de proteção, a gente pode dar orientação, a gente pode fazer palestra, pode fazer workshop. É, estar aqui é uma ação dessa, né? Então, eu acho que o meu conselho para os varejistas, se você tem uma loja, uma barraquinha de vender bolo, ou se você tem uma rede com 40, 50 lojas, uma franquia, procura ajuda. Às vezes, o fato de você sentar com alguém que conhece do assunto e receber um aconselhamento, você já vai evitar grandes problemas. Porque você não precisa necessariamente fazer os investimentos se você não tem capacidade de fazê-los. Mas você pode, pelo menos, escutar de um especialista quais são os passos que ele pode seguir. E para cada empresa, você tem passos diferentes. É claro que algumas coisas servem para todas. Todo mundo deveria ter um antivírus, todo mundo deveria não usar software pirata, manter os sistemas atualizados. Por que manter esse sistema atualizado? Porque os fabricantes de software, eles vão descobrindo os problemas e eles fazem a atualização para corrigir os problemas. Então, atualizar não é para você ficar, estou atualizado, está tudo bem. Não é isso. É simplesmente para você ir corrigindo os problemas que já são conhecidos. E se os problemas são conhecidos, vamos lembrar que eles são conhecidos pelos dois lados, por quem está atacando e por quem está se defendendo. Então, se ele é conhecido, por que que você vai incorrer nesse risco? Não tem razão disso, né? Então, minha orientação é busque ajuda. Perfeito, Fábio. E assim, né, é sempre aconselhável a prevenção do que a remediação, né, Fábio? Mas a perda de confiança, né, alguém que sofreu um ataque virtual, né, a perda da confiança da sua carteira de clientes, né, dos consumidores, acho que é o principal dano, né, que uma empresa do varejo pode sofrer, né, após ter sido vítima, né, de um ataque virtual, né. Então, o lojista ele não tomou medidas preventivas, foi vítima, né, de um cyberataque. Existe um caminho para recuperar essa confiança, essa credibilidade depois que um empresário, que uma loja, que uma marca sofreu um ataque desse tipo, Fábio? Tiago, Ou então evitar, né, para que isso volte a ocorrer, né? Enfim, expor isso de exato. alguma forma, né? Eu entendo, Tiago, que sim, muitas vezes o dano à imagem é grande, mas temos que lembrar que, na grande maioria das vezes, existe um dano financeiro. Geralmente, os crimes que são cometidos. Quando eu falo em crime, eu estou falando de golpe, de fraude, né? Falando um pouco na linguagem mais popular.
geralmente a motivação é financeira. Dificilmente alguém vai se arriscar, um criminoso, vai mover uma energia para isso se ele não tiver uma motivação financeira. E quando eu falo em motivação financeira, eu não estou falando só de roubar dinheiro diretamente da loja, ou das lojas, ou dos clientes. Eu estou falando também da motivação financeira que acessa a base daquele lojista, daquele varejista, rouba todo o cadastro dele, de cliente, e-mail, telefone, cartão de crédito, RG, CPF, tudo aquilo que ele tem lá armazenado nos sistemas dele, e o criminoso vai usar aquilo depois para cometer novos golpes, novos crimes, ou para vender aquelas informações na internet. Então, o dano financeiro ele não vem só diretamente do dinheiro que se subtrai, mas hoje, acho que uma das coisas mais valiosas que a gente tem são os nossos dados. Tanto que você tem a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela, ela protege, ela fiscaliza, né? Tanto o setor público quanto o privado, pessoas físicas, pessoas jurídicas, ela fiscaliza todo mundo na questão da proteção de dados. Você tem a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, Lei 13.709, Uma de lei 2021, relativamente recente, né? super 2021. recente, mas é uma lei muito bem estruturada. E se a gente segue essa lei, a gente está, de fato, mais protegidos em relação à preservação dos dados, né? E hoje, com os recursos de inteligência artificial, quando você fala em vídeos e áudios, que os chamados deepfakes, né? Por que deepfake? É tão perfeito que parece que é realmente a pessoa. Quando você junta tecnologia, inteligência artificial, por exemplo, conhecimento do criminoso e dados que ele tem na mão, ele consegue pegar os dados do Tiago, entrar na internet, descobrir o resto que falta, muito fácil fazer isso. E com isso, ele consegue ir num banco digital e abrir uma conta, fazendo inclusive a biometria. Porque ele consegue se passar por você com a sua foto. Ele só precisa de uma foto sua. Para ele fazer um vídeo com você falando. Então isso é muito fácil de fazer hoje em dia. São aplicativos que estão disponíveis para todo mundo. Então acho que o dano é financeiro, o dano é a marca, a imagem, a reputação, porque no final das contas, quem teve dados roubados ou teve um problema com uma determinada loja vai ficar sim com o pé atrás de comprar de novo naquela loja, sem dúvida. Quem não ficar tem alguma coisa errada, né? Porque fala, pô, eu já comprei ali, meu, roubaram meus dados de lá. Então, é, como que você, o que os lojistas, os varejistas deveriam fazer para minimizar isso? Eu acho que a palavra é transparência, Thiago. Seja transparente. Você teve um problema? Vazou dados, invadiram o seu sistema? Comunica. Avisa os clientes. Avisa a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Fala, olha, teve um vazamento aqui, tive uma invasão. Já estou tomando as providências. Contratei uma empresa aqui para me ajudar, para não acontecer de novo. Então você acha que o trabalho institucional a ser feito é esse mesmo, né? A transparência, a divulgação, né, da ocorrência e mostrar, né, pro cliente, né, pro mercado de que as medidas estão sendo tomadas, né? Que Exato. é um trabalho de conscientização. Acho que tudo passa por aí, né, Fábio? Você fala, olha, é levantar a mão e falar, tive um problema, tá? Eu detenho dados das pessoas, tive um problema, vou avisar as pessoas que estão envolvidas nisso, e já estou tomando as providências para resolver isso da melhor forma possível e principalmente para não deixar acontecer de novo, né? Então, acho que a transparência na comunicação ela é fundamento. Porém, Thiago, você só consegue fazer isso. Eu não vou dizer que você só consegue fazer isso se aquilo, mas essencialmente, para você fazer isso, você tem que ter esse plano montado antes. Dificilmente você vai se comportar da melhor forma possível depois de você ter um incidente cibernético, ou um crime, um golpe, seja o que for lá, um problema cibernético. Dificilmente você vai conseguir
se comunicar da forma correta, na hora correta, para as pessoas corretas. As coisas saem atropeladas. Então, você deveria ter, no mínimo, um plano para falar: olha, se um dia acontecer com a gente, e vai, é só uma questão de quando e não de se, o que que a gente faz? Como que eu vou me comunicar? Eu vou soltar uma nota? Eu vou avisar a NPD? Eu vou pedir ajuda do advogado? Eu vou contratar uma empresa de cibersegurança? Eu vou colocar uma nota no meu site? Eu vou mandar uma mensagem para os meus clientes via WhatsApp? Qual mensagem que eu vou mandar? A mensagem tem que estar pronta já. Você já tem que estar tudo planejado para, quando acontecer, você ser a pessoa que está entrando em contato com os clientes. E não alguém dizer que determinada loja teve um problema de vazamento de dados, e aí o mercado, a imprensa ou quem for vai te perguntar, e aí a narrativa já é de quem saiu na frente para falar. Você, na verdade, vai ter que se explicar. Você vai ter que combater alguma coisa que eventualmente nem seja verdade, mas eu sempre falo, dá muito mais trabalho você se explicar para alguém que contou algo sobre você que você mesmo poderia ter contado, do que você ir lá e contar primeiro. Eu acho que o fundamento é esse. Entendi. Então, voltando para o plano, para o cenário ideal, né, que é as medidas preventivas, né, Fábio, você acabou de falar, né, é importante se planejar, né? Qual o caminho que você traçaria para as empresas, para os empreendedores, assim, para que ele incorpore esse planejamento, a segurança digital no seu plano de negócios, nas suas ações de marketing, no seu plano de gestão, Fábio? Como é que seria isso, assim, um caminho mais plausível, assim, factível, né, para micro, pequenos empresários, médios empresários do varejo? Olha, Tiago, eu preciso voltar na minha orientação inicial. Procure ajuda. Por uma razão simples. A superfície de ataque, ela é infinita. Então, veja o que eu quero dizer. Eu posso atacar um sistema de um varejista, eu posso fazer um ataque de engenharia social, um e-mail, por exemplo, para todo mundo que trabalha lá no varejista. Alguém vai clicar, tá? Mas eu também posso fazer de outras formas para atacar aquele varejista. Como? Eu posso atacar o Instagram dele e de lá eu vou acessar dados que vão me dar uma. E assim vai. Então, às vezes, eu entro pela pessoa física para atacar a pessoa jurídica, e às vezes eu entro pela jurídica para atacar a pessoa física. Eu posso entrar por um cliente, por um fornecedor, por um funcionário. Então, como a superfície de ataque é infinita e os recursos para se defender são finitos e muitas vezes muito pequenos, a maioria das empresas varejistas não tem nem área de TI. Tem um funcionário lá que conhece um pouquinho mais de TI, fala, chama lá o Severino resolve para gente. Não que isso seja errado, é a realidade. Mas eu acredito, Thiago, que quando você tem uma orientação, por mais que a sua superfície de ataque seja infinita e os seus recursos finitos, a pergunta que eu sempre faço para as pessoas, quando elas vêm conversar comigo, ou com o Instituto, ou com a nossa empresa, eu sempre pergunto o seguinte: o que que você quer proteger? Qual é o seu ouro? Na saúde, qual é o ouro da saúde? Os dados, dados sensíveis. Dados. Você pega, por exemplo, um político tratando de um câncer, e ele não quer que ninguém saiba. Você imagina o desastre que é o vazamento de, tal político está tratando câncer há não sei quanto tempo, escondido. Cara, acabou com a vida do cara. Né? Então, na saúde você tem os dados extremamente sensíveis. A LGPD ela trata dados sensíveis como uma outra coisa. São dados que podem gerar problemas de discriminação, estão relacionados à religião, orientação sexual, esse tipo de coisa. Mas vamos falar aqui de dados que não deveriam ser acessados por outras pessoas, né? Aqui eu estou falando, Thiago,
da tríade da segurança da informação. Toda informação, Thiago, que está armazenada em algum lugar, ela precisa, para ela ser considerada segura, então quando você fala em segurança da informação, ela precisa respeitar três coisas: disponibilidade, integridade e confidencialidade. Se uma dessas três coisas for violada, você teve uma violação da segurança da informação. Disponibilidade. A informação tem que estar disponível quando você precisa dela. Se você tentar acessar o site do seu banco agora para fazer um Pix e o sistema está indisponível, você não vai ficar feliz. Tem que estar disponível. Então, disponibilidade é a primeira. Integridade. Aquilo que você está acessando precisa estar íntegro, da forma como foi colocado lá. Não pode ter alteração, subtração, adição. Tem que estar só o que você colocou lá. Então, aquilo tem que estar íntegro. Se você entrar no seu OneDrive, no seu Google Drive, e tiver arquivos que não foi você que colocou, você vai falar, cara, tem alguma coisa errada. Só eu mexo nisso. Só eu tenho a senha. Tem um monte de coisa aqui que não foi eu que coloquei. Alguém mexeu. Você vai perder a confiança na integridade daquilo. E por último, a confidencialidade. Se tem uma coisa que só você pode acessar, ninguém pode acessar aquela coisa. Então, quando você fala na tríade da segurança da informação, você está falando que você tem que proteger essas três coisas, e qualquer uma dessas coisas que seja violada, você está automaticamente violando a segurança da informação. Né? Então, para os varejistas, para os empresários, eles precisam entender o que, que é o ouro deles, o que, que eles querem proteger. São os dados? É o cadastro de clientes? É o cadastro de fornecedores? É o estoque dele que está lá todo listado? O que, que ele quer proteger? O que, que vale para ele? Quando alguém invadir a loja dele, a rede dele, o invasor está atrás do quê? O que, que é valioso para o invasor? Ah, são os dados. Pô, então vamos botar os recursos para proteger os dados. Não vamos ficar instalando coisa que não precisa instalar. Não vamos comprar equipamento que não precisa comprar. Não vamos colocar política que não precisa ser colocada. Vamos proteger o que dá. Eu falo sempre: você vê na rua motociclistas andando de chinelo ou descalço, de bermuda e sem camiseta, mas ele está de capacete. Tudo bem, é lei? É lei. Mas da mesma forma que ele é loucão e está andando quase pelado de moto, ele sabe também que se ele cair e bater a cabeça, ele morre. Ele está protegendo o que é importante, cara. Ralado, dá um jeito. Quebradura, dá um jeito. Crânio rachado, não dá jeito. Então, você precisa saber aonde está aquilo que você quer proteger e usar os recursos que você tem, por mais limitados que sejam, para proteger aquilo. Não dá para comprar um capacete que proteja o rosto inteiro? Cara, usa pelo menos metade da cabeça. Tá bom já. Porque se você cair de cara, ainda assim você vai se lascar. Mas se você cair e bater a parte de trás da cabeça, tem uma parte protegida. Eu sempre falo, vai protegendo o que dá, mas não vai pôr energia no lugar errado. Então, quem vai te dizer aonde você tem que pôr essa energia, né? O que você vai proteger e qual a melhor forma de fazer aquilo com a sua limitação de recursos, é um especialista. Então, procure ajuda para que você possa direcionar os recursos escassos para os lugares mais importantes. Perfeito, Fábio. Você falou há pouco, né, que a preocupação com a segurança digital ainda não é uma cultura que está cristalizada, né, no segmento do varejo, do micro, do pequeno, né, ainda não há um entendimento, né, sobre essa necessidade, né, esse alerta, né, da necessidade de você se precaver, se proteger. Para você, qual que seria a lição de casa, assim, para a gente começar, para uma micro, pequena empresa começar a incutir, a estabelecer essa cultura, não só para o gestor, mas para os colaboradores, né, para todas as gradações, todas as hierarquias de uma empresa? Como seria o caminho, assim, Fábio? Ótima pergunta. Para mim, o caminho é comece a acreditar que acontece. Esse é o caminho. Cara, ninguém atravessa a rua sem olhar para os lados, né?
Você vai entrar, você vai fazer uma conversão, você olha antes. Você vai atravessar uma rua, você olha antes. Por que que você olha? Porque você acha que pode acontecer alguma coisa. Senão você não olhava. Se eu acreditar que eu posso cruzar uma rua e que eu não vou ser atropelado de forma nenhuma, eu não vou olhar. Para que que eu vou olhar se eu acredito naquilo, né? Isso aí para mim, Thiago, é uma coisa que vem. Eu fui paraquedista profissional por 22 anos. Eu acho que as coisas que voam, em geral, tô falando aeronave, paraquedista, asa delta, paraglider, essas coisas que voam. Todo mundo que voa sabe que se ele estiver lá em cima e ele tiver um problema, se ele bater no chão, provavelmente ele vai morrer. Então, existe uma cultura de prevenção nesses esportes. Não só nos esportes aéreos, mas nos esportes eu não vou nem chamar esporte de aventura. Eu vou chamar de esportes extremos, onde um erro mata. Um avião, uma corrida de moto, Fórmula 1, surf de ondas grandes, tem vários esportes que matam, Atividades né? de alto risco, né? Atividades de alto risco. Quem pratica atividade de alto risco na vida louca, certeza absoluta que vai ter vida curta, né? A gente tem uma frase no paraquedismo que fala: existem paraquedistas velhos e existem paraquedistas audaciosos, mas não existem paraquedistas velhos e audaciosos. Porque se você for audacioso, você não vai ficar velho, você morre antes, Exatamente, faz todo sentido. né? Então, o caminho, na minha concepção, o caminho para os empresários começarem a mudar a cultura deles mesmos dos times, da empresa, das redes deles, é eles pensarem, cara, isso pode acontecer comigo. A hora que ele começar a pensar assim, Thiago, ele vai fazer alguma coisa. Não importa o que é. Não importa se é reunir a turma dele e falar, pessoal, por favor, não clique em nada, vamos instalar antivírus aqui gratuito. Ele vai fazer qualquer coisa, mas ele vai fazer alguma coisa, porque ele começou a acreditar que aquilo pode acontecer com ele. Enquanto ele estiver acreditando que não acontece, nada vai mudar. Então, o fundamento para mim é: acredite que você pode ser a próxima vítima e pode, de fato. Todo mundo, Thiago, conhece alguém, um familiar, um amigo, um colega de trabalho. Todo mundo conhece alguém que caiu em golpe, que teve um problema cibernético. Todo mundo. Não tem alguém que não conheça. Por que não? Porque 9 em cada 10 brasileiros declaram que já tiveram problemas cibernéticos com golpe, fraude ou tentativa. Cara, 90% das pessoas. E eu ainda brinco que os 10% que falta caíram e nem viram. Porque não tem como. Uma hora você vai ter problema com isso. Entendi. É, em relação às ferramentas tecnológicas, assim, tanto para empresas que têm digamos, uma robustez maior, em diz respeito a investimentos, ou pequenas empresas, assim, o que está de disponível assim no mercado, né, em termos operacionais, que as empresas possam lançar mão, né, para que seja tenha uma efetividade contra esses malwares, né, todas essas ameaças virtuais, assim, e também, né, acho que até uma questão de consciência entender que esse investimento é indispensável, né? Então seriam duas em umas, né? Incutir essa consciência, né, de que é um investimento que não tem como fugir e aquilo que de mais tecnológico existe, assim, para que as empresas possam se valer, assim, né, para essa proteção, digamos assim, né, dos seus sistemas, da sua loja, enfim. Sim. Tiago, eu vou responder essa pergunta, irmão, de uma forma um pouco diferente do que eu acho que seria o comum para responder essa questão. Poderia fazer uma lista aqui para você de hardwares e softwares, equipamentos e aplicativos, aplicações, que falar, olha, instale isso, compre aquilo. Eu vou fazer um paralelo novamente, vou para a medicina agora. Hoje você tem à sua disposição
centenas e centenas de suplementos. Whey protein, BCAA, e, meu, cara, dá para fazer uma lista aqui. Pacote para melhorar o sistema imunológico. Meu irmão, qualquer pessoa que estudou o mínimo, ela vai saber que não existe nada que faça seu sistema imunológico ser mais forte do que ele é capaz de ser com a sua própria alimentação, com o seu sono, com o seu exercício físico. Então, o que que eu quero dizer com isso? Você pode comprar uma série de suplementos e ficar tomando todo dia 3 gramas de vitamina C, que você vai aproveitar um pouquinho disso, o resto vai sair na urina. Você está literalmente fazendo xixi com o seu dinheiro. Por que esse paralelo? Porque você comprar equipamentos de hardware ou softwares e instalar eles na sua empresa achando que você está protegendo alguma coisa, pode até ser que ajude algo, mas o maior problema não são os equipamentos, são as pessoas. Eu posso estar. Cara, vamos pegar o exemplo agora recente: governo americano. Um cara do governo americano colocou um jornalista num grupo sem querer. Podia ter todas as travas do mundo, mas foi uma pessoa que foi lá e fez uma coisa que não era para fazer. Então, eu diria que o maior investimento deveria vir na capacitação das pessoas, no letramento digital das pessoas. Treinar o seu time. Treine o seu time a identificar coisas suspeitas. A gente tem o hábito, como seres humanos, vou dar um exemplo do que eu quero dizer aqui. Tem coisas que vêm da gente por natureza. Então, se você está na praia com 40 graus, um super sol, todo mundo de bermuda, de roupa de banho, e aí, meu, me aparece um cara andando de moletom, bota, casaco, moletom, calça moletom, bota, casaco, gorro. Não tem alguma coisa estranha? Tá todo mundo, puta calor, que esse cara tá com essa roupa? No mínimo você vai reparar nele, né? É o mesmo racional. Quer dizer, a gente tem o nosso olhar treinado para as coisas físicas. O ser humano, ele é biologicamente programado para detectar, por exemplo, o movimento. Por isso que os mágicos conseguem enganar as pessoas. Ele está fazendo a mágica na sua frente, cara, com a outra mão, ele está pegando um negócio do seu bolso, está pondo dentro do bolso dele, só que você está preocupado com o movimento. Você não vê a outra mão dele. Você não presta atenção nela. Tem um experimento que eu vi um tempo atrás, acho que foi até no Netflix. Eles colocam um vídeo e eles falam assim: assista esse vídeo por 30 segundos. E aí tem um cara pulando numa cama elástica, um pessoal pulando numa cama elástica, tal. São 30 segundos de vídeo. Depois ele para, o vídeo fala: o que que você reparou nesse vídeo? E aí todo mundo fala assim: ah, o cara pulou 11 vezes na cama elástica. Ele falou assim: agora eu vou pôr o vídeo de novo. Para de olhar para o cara que está se movimentando e olha para a tela. Meu, entra uma pessoa vestida de gorila, ela entra no vídeo, ela vai até o meio do vídeo, ela para, vira e ela sai andando do vídeo. Ninguém vê o macaco, o gorila que está lá. Por quê? Porque está movimentando ali, o seu cérebro está detectando aquele movimento. A gente tem que treinar os nossos times a não mais perceberem só as ameaças físicas, mas as ameaças digitais. O que, que é que você tem que olhar para você falar, isso aqui está estranho? Estou desconfiando disso aqui. Na dúvida, desconfie primeiro. Depois você verifica se é verdade ou não. Mas não pense que, chegou o e-mail aqui, está escrito Receita Federal. Cara, é Receita Federal. Cara, vai lá no endereço e olha no endereço para você ver que não é Receita Federal. É qualquer outra coisa. Ele aparece para você como Receita Federal, mas não é Receita Federal. Então, se você desconfiar, você vai procurar letras. Cara, eu posso escrever, sei lá, Mercado Livre. Eu posso escrever mercadolibre.com.br.
Quem que fica olhando se está um V ou um B? Se o cara digitar Mercado Livre, abrir o site, com a mesma cor, com o mesmo logo, com a mesma coisa, ele não vai lá em cima na barra de endereço para ver se está bem. Olha uma dica que eu dou para muitas pessoas, né? Às vezes as pessoas falam, cara, o que que eu faço para saber se o site que eu estou acessando do banco é verdadeiro ou não? Eu falo, cara, é bem simples. Digita a sua senha errada. Se for o banco, ele vai voltar uma mensagem de erro. Vai falar senha errada. Se não for, vai passar. Porque quem está querendo roubar sua senha não sabe a sua senha. O banco sabe. Tá na dúvida? Põe a senha errada uma vez. Ah, mas eu vou gastar uma tentativa. Tudo bem. Tudo na vida tem prós e contras, né? Mas você não vai entregar sua senha de bandeja. E isso serve para muitas coisas. Então, fazer testes das coisas, né? Então, eu acho que a gente precisa duvidar, mas principalmente capacitar as pessoas, porque você pode pôr, Thiago, toda a tecnologia que você quiser do planeta na sua empresa. Se uma alma iluminada do seu time clicar num link que não pode, aquela tecnologia toda não vai resolver o problema. Ele clicou, tá feito, tá instalado o malware. Então, mas o antivírus vai pegar. Provavelmente não. As coisas estão muito sofisticadas. E, Fábio, no começo da conversa você falou que, é, de maneira muito assertiva, né, muito sábia, inclusive, que esse é um papel até de responsabilidade social, né? Fazer esse trabalho, alertar as pessoas, né, para que elas não sejam vítimas, né, de cybercrimes. Você considera que, porque assim, o empresário varejista ele tem muita interlocução, né, com o seu cliente, na jornada do cliente, funil de vendas, todas essas coisas, né? Então existe uma cultura do relacionamento, né, entre empresa, né, e cliente, consumidor, né? Você acha que pegando esse mote, né, da responsabilidade social, né, de contribuir com a sociedade contra né, algo tão alarmante, né, inclusive naquilo que a gente vê no Brasil, isso rende dividendos institucionais para uma empresa, ela investir em campanhas de conscientização, ela empoderar o consumidor nesse sentido, né, para que ele também não caia em fraudes digitais. Você acha que isso seria um dever assim de uma marca ter esse tipo de atuação assim, né, para ter esse processo nas duas pontas, né? Tanto para se proteger como também, né, para resguardar o seu próprio consumidor, que é uma retroalimentação, assim, né? Um mecanismo de cooperação mútua, assim, né? Acho que é importante as empresas terem essa conscientização, imagino, Fábio. Sem dúvida, Thiago. Eu acho que mais do que um dever, porque assim, nenhum cidadão, nenhuma cidadã é obrigado a fazer nada pelo país. Você pode viver a sua vida inteira e não fazer nada pela sociedade, nada pelo próximo, nada pelos seus clientes, a não ser pensar em você mesmo, em ganhar dinheiro, em prosperar e estou preocupado comigo. Você pode viver sua vida assim. Eu acho que ninguém deve nada. Agora, quando você fala em diferencial competitivo, quando você fala em aumentar a sua base de clientes, em aumentar a lealdade dos clientes à sua marca, em aumentar suas vendas, já que a linguagem é essa, a gente está falando de varejo, a gente está falando de empresas com fins lucrativos, uma empresa que não tem lucro não vive, né? Ela não sobrevive ao longo do tempo, ela não tem perenidade. Então, para você continuar sendo atrativo para o mercado, se os seus consumidores ou aqueles que ainda não são seus consumidores, mas que podem ser seus consumidores, compram o que você vende de outros, se eles puderem escolher entre uma empresa que pratica a cibersegurança, que fala disso, que cuida disso, que fala, olha, aqui dentro a gente treina as pessoas, a gente cuida da sua informação, ele vai ter vantagem sobre os que não estão fazendo. Porque eu acredito que em muito breve, Thiago, as empresas que não tiverem um selo, uma coisa do tipo, nós somos uma empresa segura, igual você tinha ISO, né? Hoje em dia ISO, mas teve um tempo lá atrás que quem não tinha ISO não conseguia vender para determinados é, clientes.
Fazendo um parênteses, Fábio, Claro, existe alguma certificação nesse sentido? Essa empresa ainda não. segura virtual, ela implementa ações de cibersegurança, ela é empresa Ainda não. digitalmente confiável, não existe isso. Não. Nós estamos criando algumas coisas, estruturando isso, mas é extremamente complexo fazer isso. Porque para você certificar uma empresa que ela é cibersegura, você pode certificar ela na segunda-feira. Na terça-feira sai uma tecnologia nova, aquilo tudo que ela estava fazendo já não serve para mais nada. Então é difícil você dar uma garantia, né? Mas sim, eu acho que existe uma tendência a que os consumidores, as pessoas em geral, comecem a escolher melhor de quem elas estão comprando, né? Então, tem coisa, eu particularmente, eu sou um super usuário de, pô, tecnologia, nem preciso falar, né? Sou um rato de tecnologia. Tem coisa que eu prefiro ir na loja física, tem coisa que não. Quando eu não vou para a loja física, eu tomo muitos cuidados para fazer a compra. Coisas do tipo usar um cartão temporário. Então, assim, por mais que roubem os dados, aquele cartão não vai funcionar. Vai funcionar uma vez. Eu faço ele lá no aplicativo do banco, ele dura 40 minutos, uma hora, e depois o código muda, já era, não funciona mais. Então, é um cuidado que você pode tomar. É, Bom, tem vários cuidados que você pode tomar, né? Na verdade, como eu falei, a superfície de ataque ela é infinita. Você que tem que tomar cuidado e saber aonde está o valor, seja para você como consumidor, seja para você como lojista, saber o que que é importante para você e tentar proteger aquilo que é importante. Mas é, no final das contas, lá na última linha, para mim o que importa é o conhecimento. Se você tiver conhecimento, tiver letramento digital, entender um pouquinho de como o risco bate na sua porta, naturalmente você já se comporta de uma forma diferente, né? Então, eu acho que o mundo cibernético, Thiago, ele tirou fronteira, ele tirou território. Hoje, você tem 5 bilhões de pessoas conectadas, você pode ser atacado por uma pessoa em Portugal, na Ucrânia, na Rússia, na China, te atacar aqui no Brasil. Você pode ter uma pessoa que está no prédio do lado aqui da Cindy Lojas, se conectando num servidor lá na China e atacando a Cindy Lojas. Você vai olhar, parece que é China, mas é o cara que está aqui do lado. Então, acabou esse negócio de território, fronteira, isso não existe mais no mundo cibernético. Está todo mundo conectado. E lá dentro, o Estado não está presente. Não tem policiamento, não tem comando, não tem polícia ostensiva, não tem nada disso. É um território sem a presença do Estado. E aí, lá dentro vale qualquer coisa. Maravilha, Fábio. Chegamos então ao final do nosso bate-papo. A gente agradece muito a sua presença. Foi uma honra para o Cindy Lojas receber essa aula, né, de conscientização, de ampliação de percepções, né, de entendimento, né, desse campo minado, né, que é o ambiente virtual, né, e para os empresários, né, protegerem seu negócio, sua marca, né, seus dados, seus recursos, é uma, um tema indispensável, né, para se debruçar e para ter, né, como você falou, né, esse letramento, né, essa Sim, conscientização, esse entendimento das ameaças e do que isso representa, né? Então, sim. a gente agradece muito. Se você quiser deixar uma mensagem final aí para o nosso público, fique à vontade. Mas Eu acho que a minha mensagem final é a que eu venho dando durante todo o podcast aqui. É, não acreditem que não vai acontecer com vocês. É só uma questão de tempo. É, Se vocês tiverem um comportamento de pensar que vai acontecer, uma parte do que ia acontecer vocês já vão conseguir evitar que aconteça. Só o fato de vocês pensarem que pode acontecer e vai acontecer em algum momento. É, Outra coisa também que eu falei, né, Tiago? Eu falei, procurem ajuda. Eu vou deixar meu contato, porque às vezes uma ligação, um e-mail, uma dúvida, a gente consegue salvar
um monte de gente, um monte de vida, um monte de recurso, né? O nosso site tem muita coisa de material, tem guia de segurança, como configurar o seu telefone, passo a passo, uma coisa bem didática, né? Então, o nosso site é o incc.org.br. Lá dentro, na área de conteúdo, você acessa tudo de graça, e tem bastante coisa interessante lá para as pessoas. Se alguém precisar de alguma ajuda e quiser entrar em contato comigo, pode ser por e-mail, fdiniz, D-I-N-I-Z, arroba incc.com.org.br. Repetindo, fdiniz, arroba incc.org.br. Estou à disposição, não caiam em rascada, protejam-se. Obrigado, Fabio. Muito obrigado, uma honra recebê-lo, viu? Esperamos vê-lo nas Obrigado, próximas Thiago. aí, tá bom?